São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 2 evangelhos da ponta, o de Mateus e de João, são evangelhos escritos pelos apóstolos do Cordeiro. Tanto Mateus como João foram apóstolos do Cordeiro, foram comissionados pelo próprio Senhor Jesus. Mateus, antes chamado Levi, estava sentado à mesa da coletoria de impostos. E Jesus passou por ele e disse: vem, me segue-me. Então Mateus, que era Levi, largou tudo e seguiu Jesus. E também João, ele seguiu Jesus. E esses 2 então foram comissionados a serem apóstolos do Cordeiro. Porém Marcos e Lucas não. Marcos foram discípulos, foram salvos muito tempo depois. Foram salvos pelo ministério da graça, alcançados pelos ensinos dos santos apóstolos, porque quando você pega Atos capítulo 2, versículo 42, a igreja se reunia para ouvir a doutrina dos apóstolos, para comunhão, para o partir do pão e para as orações. Então, tanto João Marcos como Lucas foi então alcançado por aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, pelas verdades da graça. João Marcos e Lucas, amigos, então eles também, que não foram apóstolos do Cordeiro, mas discípulos, foram talmidins, né, dos apóstolos. Eles propuseram escrever. Se você estudar sobre a história de João Marcos ele foi o causador de uma grande briga entre Barnabé e Paulo. Isso está ali no livro de Atos. Então, por causa de João Marcos, Barnabé e Paulo, eles têm uma discussão ferrenha e os 2 se separam. Então Barnabé vai para um lado e leva João Marcos, porém Paulo leva consigo Silas, que mais adiante são presos, e tem todo aquele desfecho de Atos capítulo 16, quando são lançados na prisão. Porque Paulo, ele rejeitou, não é que ele rejeitou, Paulo até aquele momento ele não viu nenhuma vocação, ou ele não viu nenhuma moral em João Marcos como discípulo para andar com eles. Até então Paulo havia o reprovado, mas no final da sua vida Paulo chama Timóteo, chama outros e fala: traz João Marcos, porque agora ele é útil ao ministério. E eu vejo grandes verdades aqui. Não é porque ele foi então rejeitado ao ministério por apóstolo Paulo que ele se desviou. Ele continuou ali, porque um dia Paulo precisou dele e ele veio. Então você pega os 2 evangelhos do meio, Marcos e Lucas, eles escreveram evangelhos baseados em informações. Eles ouvindo, eles foram e escreveram. Mas dos 4 evangelhos, o mais fiel às histórias é o de Lucas, porque Lucas era médico. Lucas tinha o conhecimento da medicina da época. Lucas era mente aberta, e ele então traz informações que nenhum outro evangelho tem. Por exemplo, a narrativa de como Gabriel visitou Maria, a narrativa do que aconteceu com o sacerdote, esposo de Isabel, Zacarias, com relação ao filho João Batista, quando ele ficou mudo lá dentro, né, do templo, servindo, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, e ele ficou mudo até que a criança nascesse. Então é só Lucas tem essa narrativa. Por quê? Porque Lucas foi na fonte, Lucas pesquisou, Lucas teve esse interesse de trazer
essas informações. Amém, amados? Diga glória a Deus. Então, quando você pega esses ensinamentos profundos e você vai fazendo um apanhado, você vê a perfeição de Deus na imperfeição do homem. Amém, amados? Porque Deus não é imperfeito, Deus é perfeito. Então, Deus sendo perfeito, Ele age com perfeição em mim e você que é imperfeito. Compreende isso, sim ou não, irmãos? E somente o Espírito Santo de Deus derramado sobre nós já é incrível mesmo. Só Deus com essa cabeça de unir um homem e uma mulher debaixo do mesmo teto. Isso começou no Éden. Primeiro Deus fez Adão, depois Deus viu que Adão estava só, então fez uma companheira para ele. Vou dar essa companheira para Adão, não porque ele estava infeliz, porque Adão não conhecia infelicidade, irmão. Adão não conhecia tristeza. Essas coisas são da terra caída, porque na terra, em seu estado original, ali no paraíso, tudo perfeito, Deus descia na virada do dia para falar com eles, era perfeito, o homem puro, Eva pura, a mulher pura. Então não havia tristeza, não havia lágrima, não havia choro. Mas tristeza, essas coisas, é tudo da terra caída, é depois do pecado. Então Deus não fez Eva para completar Adão. Eu vou fazer Eva para completar a felicidade de Adão. Não, Adão já era feliz sem Eva, irmão. Quando você ouvir alguém falando que Adão vivia triste no paraíso, isso é uma narrativa da terra caída. Porém, na terra perfeita do Éden, Adão não vivia triste, não havia tristeza. Por isso, quando Cristo veio segundo Adão, e Paulo fala muito bem sobre isso, existem coisas que não havia na terra do Éden, antes da terra caída, que há hoje. Por exemplo, no céu não vai haver mais choro, não vai haver pranto, não vai haver lágrima, não vai haver dor, entendeu? Isso não havia no paraíso. Mas quando o homem caiu, a mulher caiu, essas coisas foram entrando, a terra se tornou amaldiçoada, nasceram espinhos e abrolhos, certo? E o homem começou a viver o quê? Desgarrado de Deus. Mas a graça do Pai ainda favorecia. Eu vi hoje algo que me chamou a atenção, porque a gente tem que filtrar muita coisa. Você abre o Facebook, você abre o Instagram, você abre o YouTube, como eu já disse aqui, são centenas de canais de pregadores da graça, pregadores da lei, pregadores de hierarquias, pregadores de doutrinas, certo? E aí você vai para outras religiões que derivaram das escrituras, e cada um com o seu conceito, cada um com a sua visão teológica. Então a gente começa a ouvir algumas coisas, e eu vi um agora, que um cara falando sobre a marca de Caim, que, olha isso, que quando Caim mata Abel e ele sai, e Deus coloca uma marca nele, a marca que Deus colocou nele foi mudar ele de cor. Deus fez ele preto. Olha só, olha o cabimento desse dizendo isso, que Deus colocou essa marca. Não, você é branco, você é preto. Um preto no meio dos brancos, entende? Para quê? Todo mundo olhar nele e falar: esse cara é desgraçado mesmo. Eu falei: gente, que absurdo esse cara falando. O que salva é porque ele ainda é um negro, falando para não cair num crime de racismo, né? Isso não cai num crime de racismo, não se encaixa ele falar um negócio desse. Então, irmãos, eu fico olhando assim, existe uma denominação no Brasil e ela fica escondida, e eu tenho até parentes nessa denominação, nessa instituição, e eles falam muito de Adão e a serpente no Éden, que Eva não pecou com a serpente, não era uma serpente, aquilo era um macaco, do qual Eva se relacionou com ela e ficou impura e houve o pecado. Irmãos, é cada absurdo que só Jesus, irmão, só Jesus e a palavra.
E o que é mais interessante, irmãos, disso tudo, é que essas coisas é tirada daqui, ó. E aí eu vejo a importância do que? Dessa pessoa bendita, dessa pessoa maravilhosa, que é o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus deu testemunho dele, Jesus falou assim: olha, eu vou aos céus e vou rogar ao Pai para que Ele vos envie o Consolador, o Espírito da verdade, e Ele não vos deixarão órfãos, e Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vos ensinará todas as coisas. Ora, irmãos, Jesus rogou pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. E no nosso espaço, no nosso tempo, Cronos, porque Cronos é o nosso tempo, porque o tempo de Deus não é Cronos, Cronos é o nosso tempo. O tempo de Deus é eterno, mas no nosso tempo, a descida do Espírito Santo levou 10 dias. 10 dias havia se passado para o Espírito Santo descer. Irmãos, e a gente faz perguntas. Às vezes eu estou trabalhando, a minha mente ela flerta, a minha mente ela busca versículos, ela vai em texto, em coisas que eu já ouvi, coisas que eu já vivi. Nesses 10 dias que Jesus subiu aos céus, a Bíblia dá pouca narrativa. Ele foi e se assentou à destra do Pai. A Bíblia não diz isso, sim ou não? Mas de que forma o Pai o recebeu? E aí eu fico divagando na minha mente, procurando um texto nas Escrituras, algum dos profetas que trouxe essa profecia, essa revelação, esse ensinamento de como o Pai o recebeu. Se Davi escreveu algum salmo dizendo de como ele foi recebido lá pelo papai. E nesses 10 dias o que sucedeu? Nesses 10 dias, nesse tempo lá, o que foi falado? A reunião que eles tiveram, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lógico que isso é conjectura, não é heresia. Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três orando e intercedendo. E aí agora o Pai, o Filho então olha para o Pai, e agora ele olha para o Espírito Santo e diz: agora é com você, meu querido. Agora nós deixamos a igreja aos seus cuidados. Aleluias. Oh, irmãos, pensa o Filho, o Senhor da noiva, olhando para o Espírito Santo, dizendo assim: olha, eu deixo a noiva aos seus cuidados, cuide dela. Por isso então Jesus em Apocalipse, ele diz por 7 vezes: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque, irmãos, ele confiou a igreja dele, a noiva dele, a noiva santa, perfeita, imaculada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, gloriosa, aos cuidados do Espírito Santo, não ao cuidado de homem. Irmão, ele não deixou a igreja aos cuidados do pastor Menezes, da Alessandra, dos meninos aí, não, irmãos. Ele deixou a igreja dele aos cuidados do único vicário que existe na terra, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não se move em prédios, o Espírito Santo de Deus se move em pessoas, pessoas que têm CPF, pessoas que têm RG, não em pessoas que têm CEP, logradouro, CNPJ. Ele se move em pessoas. Ele se move em vidas, porque ele deixou a igreja dele aos cuidados do Espírito Santo. E o Espírito de Deus está em mim, o Espírito de Deus está em você. E se ele não está em você, ele está ao seu redor, porque Jesus falou: ele estará em vós e no meio de vós. E ele fica nesse ambiente chamado igreja,
porque ele não fica no mundo, o mundo não o conhece, o mundo não pode tê-lo, o mundo desconhece, mas vocês o conhecem, vocês o têm, vocês podem tê-lo. Aleluias, aleluias. O Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo não é algo sensacionalista. O Espírito Santo, irmãos, é o Espírito do Pai, é o único que prescruta, é o único que conhece todos os pensamentos do nosso Abba, é o único que conhece todos os planos, os projetos e os propósitos do Pai para com a tua vida, para com a minha vida. O que Ele tem, não sou eu, não é o apóstolo A, nem B, nem C, não é a instituição, não, irmãos, mas é o Pai e o Espírito Santo de Deus. Por isso a igreja foi deixada aos cuidados do Espírito Santo. E é triste ver alguém desprezar o Espírito Santo. Dão mais valor a uma pombinha branca do que ao Espírito Santo. Se emocionam quando vê uma pombinha branca voando no prédio ao Espírito Santo. O Espírito de Deus se move em mim. O Espírito de Deus se move em você. O Espírito de Deus se move em mim. O Espírito de Deus se move em você. O Espírito de Deus se move em você. O Espírito de Deus se move em você. Oh. Então, quando você entra nas Escrituras, mas a Alessandra, vindo do serviço agora à tarde, a gente conversava sobre isso. Quem é eu, quem é ela? Para fazer diferença na sua vida. O único que pode fazer a diferença na sua vida é Ele. Nós só abrimos a boca e falamos daquilo que cremos, não daquilo que achamos, porque o meu achismo não importa, o seu achismo não importa. O que você acha, que você fica falando no púlpito, não importa. E eu, para começar, eu tenho um descabreio quando eu ouço alguém falando eu acho. E pode ser um de vocês aqui, ó, um de nós. Eu acho. Não, irmão, você não acha nada. Aqui às vezes seu achismo vai contra o que Deus fala. E Deus não acha. Um Deus é. Amém, amados? Pronto, acabou. Deus falou. Há um versículo no livro, nos Salmos, que fala que Deus pegou essa palavra aqui, ó, e aí exaltou sobre a sua cabeça. Deus pegou a palavra dele e colocou sobre ele. Então, irmãos, no início, a palavra trabalhava em prol do que Deus falou. Mas hoje é diferente. Deus é quem trabalha em prol do que Ele falou. No começo, a palavra trabalhava em prol do que Deus havia falado. Mas hoje, Deus é quem trabalha em prol do que Ele falou. Porque o que Ele falou se tornou profecias. E isso é uma máxima no meio dos evangélicos. Qual, pastor? Que Deus cumpre o que Ele falou. Sim ou não? Paulo disse assim em outras palavras. Ele disse assim, eu não vou escrever que Deus cumpre o que Ele falou, mas Paulo disse assim, eu vou escrever assim: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Sim ou não? O que Ele falou, irmão, está falado. Lembro de o apóstolo Ariel, quando ele dizia, Deus mata e o homem não julga ele. Deus é o único que mata. E aí depois você fica pensando nessas palavras. Na época a gente tinha isso, mas hoje a gente fica pensando, Deus que mata, né? Então, irmãos, se vocês olharem para mim, para nós, vocês não vão encontrar nada de bom.
porque nós padecemos da mesma graça que vocês padecem. Nós precisamos do mesmo Jesus que vocês precisam. Mas eu tenho compreendido algumas verdades nesses dias, verdades morais, verdades espirituais. Como assim, pastor? Posicionamento nosso, irmãos, nem santificarmos por si próprio damos conta. Está lá Jesus na cruz, fazendo uma oração. Ele olha para o Pai e diz: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Santifica-os pois a tua palavra é a verdade. Então entenda essa máxima agora. Quando você se constrói em cima da narrativa que não é verdade, você não está se santificando. Nem eu. Nós estamos o quê? Nos contaminando. Porque é a verdade que nos santifica. Então, se eu começo a construir, ou se eu fico construindo em cima daquilo que não é verdade, o que eu estou fazendo? Estou me destruindo. Porque o conselho de Jesus é: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante ao quê? Ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica é semelhante a quem edificou sobre a areia. Veio a chuva, veio tempestade, veio a água, veio vento, deu contra a casa. A mesma chuva, irmão, mas uma ruiu e a outra permaneceu de pé. A gente vê isso na 10ª praga. Aqueles que ouviram e falou: passa o sangue nos umbrais da porta, e passaram, o anjo da morte não entrou, mas aqueles que não tinham, o anjo da morte entrou e levou todo o primogênito. Então, qual é a verdade, pastor, que você vê? Olha, irmãos, a gente precisa viver uma comunidade verdadeiramente de santos, santificados. Eu preciso ter informação sua, e você precisa ter informação minha. Nós precisamos ter informação um dos outros acerca das pessoas, ou pela boca das pessoas, que eu sou um bom cristão. Você tem que dar um testemunho. Como igreja, como comunidade de salvos e remidos no sangue do Cordeiro, a informação que precisa chegar nos meus ouvidos é informação positiva ao seu respeito, e a que precisa chegar aos seus ouvidos a meu respeito é positiva. Mas quando chegar uma informação desencontrada, como irmãos, o que a Bíblia nos orienta a fazer? Procurar uns aos outros, conversai. Jesus até explica como que funciona. Está lá em Mateus, no capítulo 19. Se o seu irmão pecar contra ti, ora, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Se o seu irmão pecar contra ti, você não peca contra mim só diretamente, você também pode pecar indiretamente. Quando nós estamos ligados a esse corpo e você degrine a imagem do corpo ao qual você pertence. E ao corpo ao qual você pertence não é a instituição Fé e Vida, é o corpo de Jesus. É o corpo do Senhor Jesus. Eu faço parte desse corpo, você faz parte desse corpo. Então, irmãos, eu tomei posse de uma expressão que a Alessandra usou esses dias comigo, que é a gente não ferir a glória da igreja. A igreja tem uma glória, e nós não podemos ferir a glória da igreja. Paulo, ele fala sobre nos tornarmos inimigos da cruz de Cristo.
Então nós passamos a ferir a glória da igreja. E aí, irmãos, como que se fere? É simples. Quando você ouve alguém dizer que a igreja de Jesus está prostituída, feriu a glória da igreja, porque a glória da igreja está lá em Efésios, ela não está ferida. A da igreja de Jesus não, ela é santa, ela é irrepreensível, ela é sem mácula, sem ruga, ela é perfeita. Então quando alguém diz que a igreja de Jesus está em pecado, prostituída, ele feriu a glória da igreja. Vocês estão me entendendo, sim ou não, irmãos? Então na comunidade dos santos, o testemunho que nós temos que receber um dos outros é um testemunho positivo, irmão, não um testemunho negativo. E o que você mais ouve hoje é testemunho positivo ou é testemunho negativo? Faça uma reflexão. O que você mais ouve é testemunho positivo ou negativo? Testemunho positivo ou negativo? E aí a gente precisa entender o que é positivo e negativo. Dizer que o pastor é doido, isso é positivo. Amém? Porque o meu apóstolo diz assim: irmãos, eu quero que vocês me considerem ainda mais um pouco na minha loucura. Me aguenta, me suporte mais um cadiquinho na minha loucura. Eu falei: opa, então eu estou no caminho certo. Entende, irmãos? Eu aprendi verdades, irmãos, que o evangelho que eu prego vai agradar, o evangelho que eu prego vai desagradar, principalmente os religiosos, os adeptos da religião. Não vai ser agradável, principalmente da religião dos pentecostal, principalmente da religião crente, porque é isso que tem sido feito. Por quê, irmãos? Porque o que a religião crente faz? Ele se julgam os ultras santos. E como que eles se julgam? Os costumes, no cortar do cabelo, na feitura das mãos, na pintura do cabelo, nas vestes que se usam. Assim eles se julgam ultra-santos. Assim eles se julgam. Porque se separam na assembleia, homens de um lado, mulheres de outro. Porque homens têm que se portar com ternos e gravatas. Assim se julgam os ultra-santos. E por aí vai. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas no fundo, viram bagunça. E aí vem aqueles recheados da lei, com as suas arcas, e não compreende o texto onde Deus disse através do profeta para ninguém fazer nenhuma arca, e fazem arca. Usam kippá, usam o talite, indumentárias judaicas, das vestes judaicas. Por que não usam as túnicas? Se você quer viver pela lei você vai ser julgado. Se você quer viver baseando-se na lei, pela lei você será julgado. Se você for culpado, se você transgredir um só tio da lei, você é culpado de todo o resto. Você é culpada de todo o resto. Porque eram 10 mandamentos, mas dos 10 mandamentos nasceram 613 artigos
para serem obedecidos. E quando você olha o obedecer desses artigos, meu irmão, é loucura. Vocês já leram Levítico para vocês compreenderem esses artigos? É doideira, irmão. É doideira o mofo na casa. Eu, como pintor, o que nós mais achamos em casa é mofo. Mofo na casa era impureza. Tinha que chamar o sacerdote. Achou mofo na casa? Chama o sacerdote. A casa estava impura. Vai entender, irmão. O leproso, com o corpo coberto de feridas, tinha que viver fora do arraial, isolado. E quando ele vinha até a cidade ou encontro de alguém, mantinha-se distância e ele tinha que gritar: ao imundo. E ele andava gritando: ao imundo, ao imundo, para que as pessoas não se aproximassem dele. Porque na lei, o impuro tornava o outro impuro, mas na graça, o puro não se torna impuro, o puro torna o impuro puro, porque o puro é Jesus. Ele tocou em leprosos. Jesus fez coisas que na lei não podia ser feita, e ele fez. Então, Mateus 24, versículo 44, diz assim: entenda que esse versículo, esse capítulo, Lucas 24, desculpa, então, é Lucas 24, 44. Esse capítulo, Lucas o escreveu baseando-se em informações contundentes, informações. E esse capítulo foi escrito depois da morte, da crucificação, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Esse capítulo aqui, eu vou me aproximar um pouco da ordem cronológica. Esse capítulo aqui, Lucas está escrevendo ele já nos seus 40 dias de peregrinação ainda, depois da sua ressurreição. Porque depois que Cristo ressuscitou dos mortos, ele ainda permaneceu por 40 dias sobre a face da terra. Amém? Só que o capítulo 24 não narra o último dia. O capítulo 24, ele tem uma cronologia dos 40 dias. Querem ver? Capítulo 24, versículo 1, diz assim: no primeiro dia da semana judaica, o primeiro dia da semana judaica é qual? Domingo, porque o último era sábado. Então no primeiro dia, domingo, ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Então veja, já é o primeiro dia, ele ressuscitou. 3 dias depois dele ser crucificado, e agora ele primeiro dia. Depois dessa ressurreição, por quantos dias ele vai ficar sobre a terra? 40 dias. Assim que ele ressuscita, vamos dar mais um pulo. Versículo 13.
diz assim: e naquele mesmo dia, veja, qual dia? Que ele naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús. Conhece a canção que diz, lembrei de mamãe crente cantando, eram 2 discípulos nos caminhos de Emaús. Lembra disso? Te lembra disso? Quem lembra? Irmão, você quer ter um Pai de Deus é amor? Conhece esse cântico. Antigo, isso é do Inário, só não sei o número dele. 2 discípulos nos caminhos de Emaús. Entende? Mamãe cantava aí esses cânticos. Então, Jesus agora ele se aproxima desses 2 discípulos que estão indo para Emaús, no mesmo dia. Irmão, olha isso. Jesus foi morto, preso, morto, crucificado, ficou 3 dias. 3 dias depois de Jesus já ressuscitado, esses 2 discípulos não o conheceram. Eles iam falando pelo caminho de tudo que havia acontecido, mas eles não reconheceram. Que ficava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, quase que daqui ao São Félix. Não é isso? Daqui São Félix tem 13, não é? Isso, né? Então veja bem, irmãos. Então é daqui na casa do seu pai, daqui lá na casa do irmão Pedro Jacó, na casa do irmão Pedro Jacó, 11 quilômetros. E eles estavam fazendo esse trajeto a pé, porque não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha moto, não tinha bike, não tinha nada disso. Eles estavam fazendo esse trajeto a pé, e Jesus se aparelha com eles e vai na jornada. E o texto diz assim: iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos, enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos. Veja, o texto diz assim, que eles trocavam ideias. Se eles trocavam ideias, dá a entender assim, que eles ficavam discutindo o que aconteceu, né? Mas eles também discutiam. Eles também discutiam. Discutir vem de quê? Discussão. Um discutia com o outro. Não aceito o que você está falando, não. Eles discutiam. E Jesus chega. 16. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupe sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao qual eles indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Veja, irmãos, olhem para mim. Eles estavam dizendo para Jesus: você é o único que está aqui e ignora o que aconteceu? Não é isso que eles dizem para Jesus? Mas olha o texto. Eles é que ignoraram quem era Jesus. Eles não deram valor a Jesus, a quem verdadeiramente Ele era. Olha o que eles dizem. No entanto, um deles, versículo 13, 12, 18. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, veja, Nazareno, se refere
a uma cidade desprezada, uma cidade de refúgio, Nazareno. E que era varão, ele era o quê? Varão, veja, primeiro eu chamei ele de Nazareno, quer dizer, de uma cidade que não vale nada, sim ou não? E agora ele era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha o que eles falam, mas em nenhum momento eles dizem quem verdadeiramente ele é. Eles não dizem que ele era o Filho de Deus. Eles não dizem, você não sabe o que aconteceu com o Filho de Deus, com o Messias? Mas eles atribuem a ele uma divindade, ou uma pessoa humana, mas não uma divindade. Eles não estão enxergando. E assim acontece no nosso meio. As pessoas hoje perderam a fé na divindade de Cristo. O que é, pastor? É, irmão. Perderam a fé na divindade de Cristo, porque saem correndo atrás dos homens, porque os homens vão resolver os meus problemas. O fulano da unção, o ciclano da benzeção, o homem que sacode o manto, o homem que sacode a mão, o homem que rodopia, o homem que tem visão de raio-x. Eles perderam o foco. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós, olha o que ele vai dizer, eles, os Emaús lá, os discípulos. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Veja, irmão, que o foco deles era terreno e não celestial, não espiritual. Eles estavam acreditando numa redenção, numa libertação, o que? Terrena. Eles queriam ser livres do Império Romano. Nós acreditávamos que ele iria trazer a nossa redenção. Vamos lá. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso acontecera, viu? Eles não acreditavam mais nem na ressurreição, porque ele falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento. Vamos dizer junto, 1, 2, 3. Ó tolos de entendimento. Esse é o nome da mensagem, da aula de hoje. Ó tolos de entendimento. Essa expressão é usada naquele que ouve as palavras dele e não pratica. Uma tradução diz ele é tolo, outra diz ele é nécio, mas outra, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um tolo. Outra expressão aonde está essa palavra
é quando Jesus fala daquele homem rico que fez uma plantação, colheu, e aí colheu, derrubou os celeiros, plantou, colheu, e depois ele diz para si mesmo: ó, minha alma, regala-te, descansa, aproveita. E Deus então chegou para ele e diz, uma tradução diz louco, outra diz tolo: essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Então Jesus está agora com eles dizendo o quê? Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento. Tolos de quê, irmãos? De entendimento. E lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Tolos e lentos. E nós vivemos uma geração assim, irmãos. Uma geração de tolos e lentos. Tolos. Tolos é o que eles diz. Tolos no entendimento e de coração, e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Veja, Jesus olha para eles e diz: tolos e lentos para crer em tudo que os profetas já falaram. Tudo que os profetas já disseram, vocês são lentos para crer. Vocês são tolos. (verso 26) Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, agora Jesus dá uma aula para eles. Jesus inicia-se então por Moisés e vai descendo, discorrendo sobre todos os profetas, maiores e menores, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja, irmãos, não havia o Novo Testamento, não havia o ATP, não havia as cartas pastorais, não havia os evangelhos, nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus, nem João. Nenhum desses ainda havia sido escrito. Então Jesus está falando de Moisés, passando pelos profetas, Moisés falando da lei, passando pelos profetas que vigoravam a lei, e também agora contando o quê? Tudo que ao seu respeito estavam nas Escrituras. E ele está dizendo: tolos, tolos e lentos, a lei, os profetas e os salmos, a lei, os profetas e os salmos, a lei, os profetas e os salmos. E Jesus então pega as Escrituras e traz e coloca diante daqueles dois homens no caminho de Emaús. No primeiro dia da sua ressurreição, nas primeiras horas da sua ressurreição, Jesus tem a audácia de chamá-los de tolos e lentos. Tolos e lentos. Nas suas primeiras horas de ressurreição. Tolos, lentos. E agora Jesus então prega um grande sermão, discorrendo de Moisés, pela lei, passando pelos profetas, chegando nas Escrituras. Versículo 28. E ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que iam continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa,
Tomando ele o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Da onde você conhece esse texto, irmão? Na ceia. E é isso que está, preste atenção, irmãos. E é isso que está na última carta do Apocalipse. Jesus caminhando com os dois, tolos e lentos. Jesus está mostrando uma geração de tolos e lentos. Jesus está demonstrando uma geração da qual nós temos nos dias atuais, de tolos e lentos. Tolos e lentos. Então eles estão se aproximando da cidade. E eles falam, fica. E Jesus então entra com eles. E senta na mesa. E agora Jesus parte o pão. Por que eles entenderam? Porque quando Jesus partiu o pão na ceia, antes de ser crucificado, 4 dias atrás, Jesus tinha partido o pão com eles. Lá onde? No cenáculo. E agora 4 dias depois, Jesus está na sua primeira ceia com esses 2 discípulos, lentos e tolos. E Jesus então parte o pão e dá graças. Ó Pai, graças eu te dou. E quando ele então dá o pão para eles, e tomando ele o pão, deu graças, o partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Quando é que eles o reconheceram, irmão? Só na ceia. Mas dentro deles aquele homem era o quê? Um profeta, cheio de poder, varão de mistério. Mas ele não era o filho de Deus para aqueles 2. Nós vivemos uma geração de tolos e lentos no entendimento. Então Jesus desaparece. Veja, isso tudo no primeiro dia, nas primeiras horas. Amém, amados? Diga glória a Deus. Versículo 36. Falta quantos minutos aí, parça? Não deixa. Vai demorar um pouquinho, mas problema não, né? E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Veja, mas volta no 35 para você entender. Então os 2 comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Veja, eles já voltaram de Emaús para estar com eles, e eles faz a narrativa. Olha, o homem ressuscitou. Alguém agora dá mais testemunho. Então eles agora, dando a narrativa, Jesus chega e diz: paz seja convosco. Então Jesus aparece para eles. Diga glória a Deus. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Olha, irmão, os 2 primeiro já não cria mais, né? Agora eles estão vendo um espírito. Lentos e tolos, não é isso? Eles ficaram atônitos. Todavia ele lhes exortou: porque estáis apavorados? Porque estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas no vosso coração? Por qual motivo sobem dúvidas? Todavia ele lhes exortou: porque estáis apavorados? Observai as minhas mãos e meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como percebeis que eu tenho. E havendo dito isso, passou a mostrar-lhes as mãos e os
pés. Bom, irmãos, há uma briga na teologia, uma discussão entre Jesus ter recebido os pregos na palma da mão ou Jesus ter recebido os pregos nessa região. Vocês já viram isso? Então, foram as mãos de Jesus que receberam os pregos ou foram essa região? Foi aqui? Mas Jesus mostrou as mãos. Jesus não mostrou os punhos. Jesus não disse os punhos, as mãos. Então, e havendo dito isto, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. E vede que eu sou veja, irmão, eu sou, está em letra maiúscula, o mesmo, o eu sou que apareceu a Moisés. Quem és? Diga, o eu sou o mesmo, ele é o mesmo. E então, repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhes pediu: tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de pão, de peixe assado, desculpe. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença deles. E em seguida, Jesus lhes explicou. Veja, até aquele momento, irmãos, Jesus vai lhe explicar agora o que, pastor? São estas as palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando ele pega os dois discípulos, ele explica o que? A lei, os profetas e os salmos. E agora ele diz: tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei, nos profetas e nos salmos, fez o quê? Então 45, então se lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder do alto. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia-se tirando da presença deles, sendo elevado ao... Agora Jesus está no último dia dos 40. Tudo no 24. Ele está no último dia do 40 dias sobre a face. E agora ele está ainda em ascensão. Mas, para terminar, só mais 5 minutinhos. Volte ao 45. Então se lhes abriu o entendimento,
para que se pudessem compreender olhem para mim, pode fechar a sua Bíblia, porque se abriu-lhes o entendimento, porque somente o Evangelho da graça te dá vida, somente na graça recebemos vida, a vida eterna. Porque a graça não é a doutrina, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. E ele veio e disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Enquanto eles estavam debaixo do domínio da lei, eles estavam cegos, porque a lei é um livro fechado, porque a lei trata com o morto no espírito. Então, quando Jesus diz agora para eles: olha, eu rompi com a lei, com os profetas e com os salmos, porque tudo o que estava escrito lá ao meu respeito se cumpriu. Acabou. É um livro que tem fim, e eu sou cumpridor dele. Acabou. Por que ele acabou? Vou deixar para outra aula, para mudança de sacerdócio. Mas entenda, nós somos um povo privilegiado, porque somente na nova aliança recebemos vida, vida no Espírito, a própria vida de Deus no meu espírito, me tornando vivo para a eternidade, por causa do rogar de Jesus, por causa do Espírito Santo de Deus.